autópsia revela todos os segredos. Se inscreve no canal e deixa o like, comenta o horário e de onde está assistindo. Vamos ao primeiro relato. No necrotério, acostumamos com o silêncio. Silêncio dos mortos, silêncio dos corredores, silêncio que pesa mais do que qualquer ruído. Mas naquela semana, o silêncio parecia falar. Começou quando recebi um corpo trazido de uma pequena clínica clandestina de estética, encontrada fechada às pressas após uma denúncia. A vítima era uma mulher de 30 e poucos anos, aparentemente vítima de complicações cirúrgicas. A princípio, um caso comum. Só que ao abrir a ficha de transporte, percebi algo estranho. A hora da morte estava anotada como desconhecida, mas a assinatura do atestado prévio já estava lá, feita por um médico que não constava nos registros da clínica. Durante o exame, notei marcas que não correspondiam ao relato da ocorrência. Não eram apenas incisões cirúrgicas mal feitas. Havia pequenas queimaduras circulares nos braços, semelhantes a eletrodos mal posicionados e resquícios de pó fino nas unhas, algo semelhante a cal. Esse detalhe me fez franzir a testa, porque o pó não tinha nada a ver com procedimentos médicos, mas sim com ambientes de construção ou locais abandonados. Na mesma noite, outro corpo chegou. Um rapaz encontrado em um terreno baldio, suposta vítima de overdose. A polícia deu o caso por encerrado antes mesmo de abrir boletim detalhado. Mas quando iniciei o exame, encontrei a mesma poeira calcária nas roupas. E debaixo da língua dele havia uma pequena fita azul enrolada, como aquelas usadas em kits de laboratório para prender etiquetas. Mais uma coincidência incômoda. Na madrugada seguinte, fui chamado às pressas. Um funcionário da própria clínica clandestina havia sido encontrado morto dentro de seu carro, na garagem. O relatório dizia asfixia acidental pelo escapamento. Mas, novamente, havia algo que não se encaixava. O banco estava limpo demais e no painel havia marcas de cera derretida, como se alguém tivesse apoiado uma vela acesa ali. 3 corpos em menos de 48 horas, todos ligados por detalhes que ninguém queria perceber. Poeira de cal, marcas incomuns, resíduos de vela. Quando tentei mencionar as semelhanças em reunião, os investigadores riram e disseram que eu estava enxergando fantasmas. Talvez estivessem certos, mas naquela noite, enquanto eu revisava laudos, ouvi o som das câmaras frias se abrindo sozinhas. Levantei, de imediato, certo de que era defeito no sistema. Só que ao entrar no corredor de gavetas, o frio me atingiu de forma diferente, como se não viesse das máquinas, mas da presença de algo que não deveria estar ali. Uma das portas de aço estava entreaberta. Era justamente a gaveta da mulher da clínica. Quando puxei, quase deixei cair os instrumentos da mão. Sobre o peito dela, que eu havia deixado limpo horas antes, havia agora uma marca circular, feita de pó branco, como se alguém tivesse pressionado uma mão cheia de cal sobre a pele pálida. Não havia como aquilo ter aparecido sozinho. Fechei a gaveta rápido demais, como quem tenta calar uma voz. Mas sabia que não era defeito. Alguém ou alguma coisa estava mexendo nos corpos e naquele instante compreendi. O silêncio das câmaras frias não era vazio. Era um sussurro que eu estava prestes a decifrar. Passei o resto da noite com a sensação de que não estava sozinho no prédio. Cada estalo do metal soava como passos. Cada oscilação da luz fazia o corredor parecer mais estreito. Anotei o ocorrido no livro de plantão, mas usei palavras neutras. Anormalidade na vedação da gaveta. Se escrevesse o que realmente vi, chamariam de devaneio. Na manhã seguinte, tentei me concentrar nos exames. Solicitei análises toxicológicas mais detalhadas dos 3 corpos, especialmente buscando monóxido e substâncias químicas usadas em anestesias de clínicas improvisadas.
O resultado parcial trouxe algo inesperado. Tanto a mulher quanto o rapaz apresentavam níveis elevados de um solvente raro, normalmente utilizado em obras de restauração de prédios antigos. Nada disso constava nos relatos policiais. Era a primeira confirmação de que não eram coincidências. Decidi visitar o endereço da clínica clandestina. O prédio já estava lacrado, mas conheço alguns atalhos. Entrei pelos fundos, onde havia um pequeno depósito mal cheiroso. No chão, encontrei rastros de pó branco, o mesmo que tinha visto nas unhas das vítimas. Mas o que mais me perturbou foi a parede lateral. Alguém havia desenhado círculos com giz, marcando posições regulares como se fosse um diagrama. No centro, manchas de cera endurecida escorriam até o rodapé. Não era só uma clínica, era um lugar usado para algo que eu não sabia nomear. Quando voltei ao IML, encontrei um envelope deixado em cima da minha mesa. Sem remetente, apenas a frase escrita à mão: "Não abra o que já foi fechado". Dentro havia um pedaço de fita azul, igual a que encontrei na boca do rapaz. Naquela noite, novamente fiquei sozinho. Às 3 da manhã, ouvi de novo o som metálico das gavetas deslizando. Corri até o corredor e vi 2 delas abertas, a do funcionário encontrado no carro e a da mulher da clínica. Sobre o peito de ambos, pequenos montes de pó branco formavam símbolos rudimentares, quase como triângulos imperfeitos. O detalhe que me fez gelar foi outro. Ao me aproximar, percebi que havia marcas recentes de luvas de látex no pó. Ou seja, alguém tinha estado ali dentro, minutos antes de mim. Revisei as câmeras de segurança. Todas mostravam imagens borradas no exato horário da movimentação. Coincidência? Não. Alguém sabia como manipular o sistema. No dia seguinte, fui chamado pela promotoria. Queriam que eu encerrasse rápido os laudos, sem detalhes desnecessários. A promotora foi direta. Doutor, há pressão para que esse assunto não se espalhe. Declare causas comuns. A cidade não suporta outra crise. Saí de lá com mais perguntas do que respostas, mas com a certeza de que mexia em algo maior do que imaginava. Na noite seguinte, resolvi armar uma armadilha. Coloquei pó revelador de digitais no chão diante das câmaras frias, espalhado de forma quase invisível. Deixei as luzes apagadas e me escondi na sala vizinha. Esperei até ouvir o som metálico novamente. O barulho veio, mais suave desta vez, como se quem estivesse lá soubesse que eu aguardava. Quando acendi a lanterna e corri até o corredor, as gavetas estavam abertas. Sobre cada corpo, uma vela nova, ainda intacta, e no chão, marcas nítidas de pegadas pequenas, muito menores do que as de um adulto. Segui as marcas até a porta lateral, mas elas simplesmente paravam no meio do corredor, como se a pessoa tivesse desaparecido ali. Só que, ao erguer a lanterna, percebi um detalhe terrível. A lente da câmera mais próxima estava coberta por uma fina camada de cera derretida, aplicada com cuidado. Voltei para minha sala com as pernas pesadas, carregando as velas como provas. Quando as coloquei sobre a mesa, percebi que cada uma tinha uma inscrição gravada à unha, quase imperceptível. Palavras curtas, repetidas. Testemunha. Ali eu entendi. Não estavam tentando me assustar. Estavam me marcando. Não dormi naquela noite. O necrotério, que sempre fora um lugar de silêncio técnico, transformou-se em um corredor de expectativa. As velas sobre a minha mesa pareciam respirar junto comigo. Passei horas observando cada inscrição tosca na cera, todas repetindo a mesma palavra, testemunha. Era como se quisessem me lembrar que eu não estava ali como médico legista, mas como alvo. No dia seguinte, quando entreguei os laudos parciais, o delegado me chamou de lado. A voz era baixa, quase cúmplice, mas carregava ameaça. Doutor, é melhor encerrar isso. O senhor não sabe em que terreno está pisando. Fingi não entender, mas já sabia. O terreno não era só clínico, nem apenas policial. Era algo entre ritual e encobrimento.
Voltei ao IML, decidido a registrar tudo em relatórios oficiais. Se tentassem me silenciar, ao menos haveria rastros. Mas ao abrir o computador percebi que vários dos meus arquivos recentes estavam corrompidos, os nomes trocados por símbolos que não reconheci. Em cada pasta restava apenas uma frase repetida: quem escreve, sangra. Naquela noite, resolvi não esperar o barulho das gavetas. Fui eu quem as abriu, uma por uma, encarando cada rosto pálido em busca de sinais novos. No corpo da mulher da clínica, havia um pequeno corte no canto da boca, inexistente no exame inicial. No rapaz da overdose, a fita azul que eu havia lacrado em envelope estava de volta no bolso da calça. E no funcionário do carro, as mãos estavam cruzadas sobre o peito, em posição ritual, embora eu lembrasse bem de tê-las deixado estendidas. Era como se alguém reescrevesse a cena depois de mim. Um segundo legista invisível, redesenhando. A verdade. Foi então que eu vi. Não um barulho de trilhos, não o estalo do metal, mas uma voz baixa, quase um sopro vindo de dentro da câmara fria. Assine. Recuei, tentando me convencer de que era fruto do cansaço, da tensão, mas a palavra ecoou de novo, mais clara, como se fosse um comando. Na manhã seguinte, entreguei os laudos finais. Escrevi o que precisava. Causas prováveis, detalhes técnicos, nenhuma conclusão definitiva. Não menti, mas também não revelei o que sabia. Apenas deixei sinais escondidos, pistas cifradas nos parágrafos, esperando que um olhar atento percebesse. Ao sair do IML, encontrei no portão uma vela apagada, cuidadosamente colocada no chão. Peguei e observei a inscrição. Agora você sabe. Desde então, trabalho todos os dias com a sensação de que há mais alguém comigo nas salas geladas. Não sei se são vivos disfarçados entre mortos ou se o próprio silêncio das câmaras ganhou voz. Só sei que quando fecho uma gaveta, espero ouvir novamente o sussurro. E até hoje, cada vez que coloco minha assinatura em um laudo, sinto o peso da palavra gravada na cera. Testemunha. Trabalho no Instituto Médico Legal há tempo suficiente para saber que a morte não se limita a cadáveres. Ela se infiltra nas paredes, na rotina, no modo como até a luz fluorescente pisca diferente em certos dias. Mas nada me preparou para o que encontrei no subsolo do prédio antigo, uma ala desativada há quase 20 anos, usada apenas para arquivos esquecidos e equipamentos quebrados. O caso que me levou até lá parecia comum. Um jovem de 22 anos fora encontrado morto em um porão de pensão sem sinais externos de violência. Quando o corpo chegou, notei logo um detalhe perturbador. As pupilas ainda refletiam um brilho estranho, mesmo horas após a morte, como se tivesse sido exposto a alguma substância luminosa. Além disso, na pele do tórax havia marcas circulares, queimadas em número exato de 3, alinhadas em forma de triângulo invertido. Colhi amostras, fotografei, registrei. Só que, ao procurar por laudos antigos para comparar padrões, percebi que não havia nada digitalizado. Estranhamente, me pediram para checar os arquivos físicos no subsolo, onde poucos têm coragem de ir. Desci pelas escadas estreitas, sentindo o ar ficar mais pesado, como se o concreto respirasse devagar. No fundo do corredor empoeirado, encontrei uma porta de ferro com cadeado enferrujado. O curioso é que não constava em nenhuma planta que eu conhecia. Pedi a chave ao setor administrativo, mas disseram que aquela sala estava interditada havia décadas e que não havia registros do que fora guardado ali. Essa resposta, mais do que aliviar, me deixou em alerta. Voltei de madrugada, sozinho, com ferramentas. Não sei dizer se agi como médico ou como curioso, mas sei que precisava entender. Forcei o cadeado até ele ceder e empurrei a porta. O cheiro que escapou não era apenas de mofo. Havia também um odor doce, quase de vela queimada, misturada a produto químico.
A luz da lanterna revelou uma sala pequena, com 3 gaveteiros, antigos alinhados contra a parede. Diferentes dos que usamos hoje, eram de madeira pesada, escura, com inscrições manchadas nos puxadores. Ao me aproximar, percebi que não estavam vazios. Dentro da primeira gaveta, coberto por panos gastos, havia um corpo mumificado, em estado de conservação impossível para o tempo que deveria ter. No peito, uma vela apagada, ainda inteira colada por cera endurecida. Na segunda gaveta, outro corpo, desta vez esquelético, mas com o crânio voltado para cima, como se tivesse sido colocado de propósito olhando para quem abrisse. Entre os dentes, havia um pedaço de fita azul, descolorida pelo tempo. A terceira gaveta não se abriu. A madeira parecia colada, como se tivesse sido lacrada não por ferrugem, mas por algo intencional. E na superfície dela, alguém havia riscado uma palavra curta, repetida 3 vezes: testemunha. Fechei a porta, trancando-a de novo, mas o mal já estava feito. Eu havia visto demais. E a partir daquela noite, cada vez que uma nova vítima chegava às minhas mãos, começava a encontrar os mesmos sinais, marcas circulares em triângulo, vestígios de cera, pequenas fitas azuis. Como se os mortos que eu recebia estivessem saindo do mesmo ritual que aqueles que dormiam no subsolo esquecido do prédio. Foi aí que entendi. Não era apenas coincidência, era continuidade. E alguém, ainda hoje, estava alimentando aquela sala trancada. Desde que abri aquela porta, o IML deixou de ser apenas meu local de trabalho. Tornou-se um organismo vivo, cheio de corredores que pareciam me observar. O corpo mumificado, a fita azul, a palavra testemunha arranhada na madeira, tudo me acompanhava mesmo durante os exames mais banais. 2 dias depois, recebi outro. Corpo, uma mulher sem documentos, encontrada em um casarão abandonado na zona central. O encaminhamento falava em overdose, mas a pele dela trazia as mesmas 3 marcas circulares em triângulo, queimaduras superficiais como de eletrodo ou vela. Ao abrir o abdômen, senti algo duro contra a lâmina. Dentro, escondido entre os intestinos, havia um pedaço de vela intacta, envolto por tecido plástico. Nunca vi nada parecido. Guardei como prova, embora soubesse que ninguém acreditaria. Decidi voltar ao subsolo. Desci de madrugada, com a lanterna firme na mão. Quando abri novamente a sala, notei algo que não estava lá antes. A gaveta lacrada, onde estava escrita a palavra testemunha, agora tinha um pequeno espaço entre a madeira e o batente, como se tivesse sido forçada por dentro. A temperatura parecia mais fria ali do que no resto do necrotério. Encostei a orelha e por um segundo, juro que ouvi um som abafado, quase como uma respiração. Recuar seria sensato, mas já não havia volta. Passei a noite inteira revisando relatórios antigos e descobri algo ainda mais perturbador. Cerca de 20 anos atrás, houve uma série de mortes estranhas na cidade, todas registradas como causa indeterminada. As descrições falavam em marcas circulares e resíduos de cera, mas os relatórios terminavam abruptamente, sem laudo final. Os casos cessaram no mesmo mês em que a sala do subsolo foi oficialmente interditada. No plantão seguinte, Sérgio, um dos motoristas mais antigos da funerária, comentou comigo em tom baixo: "Doutor, dizem que os corpos daquela época nunca saíram daqui, só foram guardados." Perguntei se ele sabia de onde vinha a história. Ele hesitou, olhou para os lados e murmurou: "Todo mundo fala, mas ninguém escreve." Naquela noite, ao fechar a última gaveta, encontrei sobre minha mesa uma vela acesa. Não havia ninguém além de mim no prédio. O fogo tremulava sem vento, firme, como se esperasse minha reação. Peguei-a com luvas e percebi que na lateral estava gravado, com unha ou objeto pontiagudo, meu próprio nome. Foi quando compreendi que já não era apenas observador.
Eles, quem quer que fossem, vivos ou mortos, me haviam escolhido. Depois daquela noite, minha rotina deixou de ser a de um médico legista e passou a ser a de alguém cercado por mensagens. Cada corpo que chegava trazia um detalhe diferente, mas sempre a mesma assinatura. As marcas circulares, o pó calcário, a presença de velas. E em silêncio, os mortos pareciam me entregar segredos que ninguém mais queria ouvir. Passei dias evitando o subsolo, mas a sala trancada me chamava como um peso no fundo do peito. Na madrugada de sexta-feira, não aguentei. Desci outra vez, levando uma chave improvisada. O corredor estava mais gelado do que nunca. Quando empurrei a porta, a gaveta antes lacrada estava entreaberta. Não precisei de força. Ela deslizou sozinha, revelando um corpo que não poderia estar ali. Era recente demais. Pele ainda íntegra, olhos semicerrados, marcas frescas de necropsia. Só que esse corpo nunca havia passado pelas minhas mãos, nem constava nos registros de entrada. Reconheci a farda. Era de um policial que eu vira em reportagem no noticiário da tarde, morto em circunstâncias não esclarecidas. Como poderia já estar guardado ali embaixo? No peito dele, uma vela acesa queimava devagar, sem consumir a pele, como se o corpo aceitasse a chama. O calor iluminava o entorno, revelando nas paredes da sala símbolos riscados em carvão, triângulos, círculos, palavras incompletas. Senti que aquilo não era apenas depósito de mortos, mas de histórias apagadas, corpos retirados do fluxo oficial e escondidos em silêncio. Ecoar era impossível. Peguei meu celular e comecei a fotografar, mas a tela se apagou sozinha, como se a bateria tivesse sido drenada em segundos. O fogo da vela vacilou e no instante seguinte a chama morreu. O silêncio que se seguiu foi tão denso que precisei me segurar na parede para não cair. Então, ouvi. Não era vento nem máquina, era uma voz baixa vinda de todos os cantos da sala. Assine por nós. O sussurro se repetiu em coro até que senti algo frio tocar meu ombro. Saí correndo, fechei a porta, travei como pude e só parei quando cheguei de volta à minha sala. Na manhã seguinte, protocolei meus laudos de forma impecável, mas sabia que não estava mais escrevendo sozinho. As palavras saíam pesadas, como se outra mão as guiasse. Em cada assinatura, a lembrança do pedido ecoava: assine por nós. Desde então tenho continuado meu trabalho, mas cada gaveta que abro me parece um convite. Sei que a sala do subsolo continua lá embaixo, guardando corpos que não deveriam existir, esperando que alguém dê voz a eles. E toda vez que a caneta encosta no papel, sinto que não escrevo apenas para os vivos, mas também para os mortos, que jamais tiveram seus laudos concluídos. Porque aqui, entre o frio e o silêncio, aprendi a verdade mais sombria. No IML, nem sempre é o médico quem decide o que fica registrado. Às vezes, são os mortos. Meu nome pouco importa. O que importa é o que vejo todos os dias ao entrar pelas portas duplas do Instituto Médico Legal. Há mais de 15 anos, convivo com a mesma rotina. Corpos que chegam em macas metálicas, etiquetas improvisadas presas nos tornozelos, histórias fragmentadas contadas por policiais apressados. A maior parte dos dias termina com papéis carimbados, gavetas fechadas e a certeza de que ninguém lá fora quer ouvir os detalhes. Mas naquela semana, a rotina se quebrou de uma forma que ainda hoje me faz duvidar da minha própria memória. Tudo começou com o corpo de um homem encontrado em um motel na saída da cidade. O encaminhamento dizia morte súbita, mas o jeito como o atendente da recepção descreveu a cena no formulário me deixou em alerta. O quarto estava impregnado por um cheiro doce, quase floral, e havia marcas circulares queimadas no carpete, como se velas tivessem sido alinhadas no chão.
O morto, um empresário de 40 e poucos anos, estava nu, deitado sobre um círculo de cera derretida. A polícia não deu importância. Para eles, era apenas excesso de drogas. Para mim, era o início de algo estranho. Na mesma noite, recebi outro corpo, desta vez de uma jovem sem identificação, encontrada numa casa abandonada, perto da linha do trem. As mãos dela estavam enlaçadas sobre o peito de forma forçada, como se alguém tivesse posicionado depois. O curioso era a marca na pele dos dedos, pequenas queimaduras circulares, iguais às que se tem quando se segura uma vela acesa por tempo demais. Mais uma coincidência, pensei, mas a palavra coincidência nunca soa confortável dentro de um necrotério. O terceiro caso foi o que selou minha suspeita. Um policial militar foi trazido de madrugada, baleado em circunstâncias não esclarecidas. O laudo inicial deveria apontar apenas a trajetória do projétil. Mas quando retirei a farda, encontrei no bolso interno do colete uma vela pequena, ainda nova, enrolada em papel pardo. A vela estava manchada de sangue, mas nunca tinha sido acesa 3 corpos em menos de 24 horas, todos cercados por velas, sinais de ritual ou resquícios de cera. O padrão estava diante de mim e o padrão gritava, só que ninguém queria ouvir. Quando tentei comentar com o delegado, que trouxe o caso do policial, ele riu, me chamou de supersticioso e disse: "Doutor, o senhor escreve ciência, não romance. Não vá manchar a reputação do IML com fantasia. Acontece que corpos não mentem, mesmo quando papéis querem mentir por eles." E naquela noite, enquanto eu fechava as gavetas, ouvi o barulho característico de algo metálico deslizando sozinho. Caminhei até o fundo do corredor e encontrei a gaveta da jovem, a mesma com queimaduras nos dedos, levemente aberta. Empurrei de volta, mas o frio que me tomou não veio das máquinas. Veio da sensação de que ela não queria ficar lá dentro. Fiz o que faço sempre quando não consigo dormir. Revisei os detalhes uma segunda vez. Peguei os 3 relatórios, lado a lado, e percebi que todos tinham sido transportados por pessoas diferentes, em horários diferentes, mas em todas as fichas, o nome de um mesmo agente de remoção aparecia como testemunha de entrega. Um homem chamado Sérgio A., funcionário, terceirizado da funerária conveniada. Quase nunca prestamos atenção a esses nomes, mas agora ele parecia costurar a linha invisível que unia os corpos. Decidi que não ia engavetar esse detalhe. No meu trabalho, engavetar é a forma mais fácil de sobreviver, mas também a mais covarde. Coloquei o crachá no bolso e saí em busca de respostas. A primeira coisa que fiz foi perguntar discretamente aos motoristas dos rabecões sobre o tal Sérgio. 2 deles me disseram que ele era gente calada demais, um homem que nunca ficava no pátio conversando, mas que aparecia em quase todas as ocorrências noturnas. Diziam também que às vezes chegava ao IML antes mesmo da polícia, como se já soubesse onde o corpo seria encontrado. Essa informação me deixou em alerta, porque, em teoria, um funcionário terceirizado não deveria sequer ter conhecimento prévio de chamados policiais. No dia seguinte, recebi mais um corpo. Um rapaz de 20 anos, vítima de atropelamento, supostamente. Quando retirei a roupa rasgada, encontrei preso na bainha da calça um pequeno embrulho de papel encerado. Dentro estava outra vela, igual a que encontrei com o policial, ainda intacta. As pontas do papel estavam amassadas, como se tivessem sido enroladas com pressa. O formulário de entrada confirmava. Quem tinha trazido o corpo até mim era Sérgio A. Àquela altura, meu ceticismo científico começava a dar lugar a uma inquietação que eu não conseguia controlar. Não era só coincidência. Alguém estava colocando velas nos mortos, e não parecia ser após a autópsia. Esses objetos vinham com eles desde o local de achado, e sempre passavam pelas mãos de Sérgio. Na madrugada, decidi ficar no necrotério além do horário.
As luzes fluorescentes tremiam e o frio parecia mais agressivo que o normal. Acompanhei a chegada de outro corpo, uma mulher encontrada enforcada em um quarto de pensão. E lá estava Sérgio, empurrando a maca. Ele me olhou por um instante, olhos pequenos, escuros, como se já soubesse que eu estava desconfiado. Cumprimentou com um gesto de cabeça e saiu rápido, sem dizer palavra. Quando abri a gaveta para iniciar o exame, o coração me gelou. No bolso do casaco da mulher havia não apenas uma vela, mas 3, amarradas por um cordão azul, mais uma vez intactas. Fotografei, lacrei, registrei em ata, mas pela primeira vez, em anos de profissão, senti medo não do que estava diante de mim, mas do que ainda estava vivo e circulando pelos corredores do IML. Passei os dias seguintes revisando os casos recentes, cruzando informações, relendo fichas antigas. Descobri que nos últimos meses, quase todos os corpos recebidos no plantão noturno tinham algum resquício de vela. Cera no carpete, fuligem em roupas, pequenos círculos queimados próximos aos locais de achado. E em mais da metade deles, Sérgio figurava como entregador ou testemunha de transporte. Numa noite chuvosa, resolvi segui-lo. Esperei o turno acabar e vi quando ele deixou o IML, entrando em um carro antigo de cor escura. Mantive distância e o segui até a zona industrial desativada na saída da cidade. Lá, ele estacionou diante de um galpão abandonado. O prédio, de janelas quebradas e paredes descascadas, exalava um cheiro conhecido, parafina e fumaça. Do lado de dentro, percebi luzes trêmulas dançando contra as paredes. Avancei alguns metros e, através de uma fresta, vi algo que jamais pensei testemunhar fora de um livro de folclore sombrio. Um círculo de pessoas, todas de jalecos antigos, alguns ainda com brasões de funerárias. Cada um segurava uma vela acesa. E no centro do círculo havia uma maca coberta por um lençol branco. O corpo embaixo se movia levemente, não por estar vivo, mas pelo balanço do carrinho metálico. Entre eles estava Sérgio. Ele erguia a vela mais alta e todos murmuravam palavras que não conseguia entender. A cena parecia um ritual, mas não de religião conhecida. Havia algo mais burocrático ali, como se fosse uma cerimônia para apagar ou reescrever histórias. Não fiquei tempo suficiente para compreender. Um dos homens no círculo levantou os olhos e me viu. Corri antes que viessem atrás de mim. O coração explodia no peito, mas uma certeza crescia. Havia uma rede silenciosa, feita de legistas aposentados, funcionários de funerárias e técnicos, usando velas como parte de um pacto. Pacto de silêncio, pacto de manipulação dos mortos, talvez de ocultação de causas que não deveriam ser reveladas. Voltei ao IML com a mente em chamas. Coloquei todos os laudos sobre a mesa e percebi algo ainda mais perturbador. Em alguns, que não fui eu quem assinei, havia sutis alterações, de caligrafia, como se fossem complementados por outra mão. As palavras causa indeterminada apareciam em excesso, carimbadas de forma quase automática. Era como se alguém quisesse garantir que certas histórias nunca fossem contadas. Naquela noite, recebi outro bilhete anônimo, deixado sobre a minha mesa. Sem assinatura, apenas 3 palavras escritas em letra firme: não abra gavetas. E eu soube, naquele instante, que já não tinha escolha. As gavetas já estavam abertas. A noite seguinte chegou pesada, úmida, e o necrotério parecia mais silencioso do que nunca. Eu sabia que não poderia ignorar o aviso, mas também sabia que não atender a ele significava compactuar. Então decidi, ficaria sozinho, todas as câmeras ligadas, esperando. Por volta das 2 da manhã, o barulho se repetiu. Um estalo metálico, seguido do deslizar suave de trilhos. Corri para o corredor dos gaveteiros. 3 deles estavam abertos, sem que eu tivesse encostado em nada. E no interior de cada gaveta repousava não apenas o corpo, mas uma vela.
colocadas sobre os peitos, todas intactas, como se alguém tivesse acabado de arrumar. Meu sangue gelou. Aquilo não poderia ter acontecido sem intervenção, mas as câmeras, quando revi depois, mostraram apenas a imagem borrada de estática no exato minuto em que as gavetas se moveram. Como se alguém tivesse manipulado a energia elétrica. O pior não foi isso. O pior foi o que encontrei no corpo da jovem com as mãos queimadas, uma folha dobrada, enfiada sob a cinta de algodão que segurava seus braços. Abri com pinça e li, em letra irregular: eles querem que você se junte a nós, ou que escreva a verdade sozinho. A mão tremia, mas continuei. Procurei no corpo do policial e encontrei outro recado, escrito no verso de um papel de requisição. A vela guarda silêncio, o laudo grita. E no corpo do empresário do motel, mais uma mensagem curta demais para não ser uma ameaça. Quem abre demais, fecha cedo. Na manhã seguinte, levei os envelopes à promotoria. Entreguei tudo. As velas, as fotografias, os bilhetes. Falei do galpão, dos homens em círculo, das gavetas que se abriam sozinhas. A promotora ouviu em silêncio, mas seu olhar dizia que já sabia. Limitou-se a dizer: doutor, escreva apenas o que pode ser comprovado. O resto, a cidade nunca vai aceitar. Voltei ao IML exausto, mas determinado. Passei horas revisando cada detalhe dos corpos. Escrevi os laudos de forma impecável, com linguagem técnica, mas deixando escapar nas entrelinhas pistas suficientes para quem souber ler. Resíduos de parafina, marcas de queimaduras circulares, presença de objetos não usuais. Coloquei cada frase como uma pequena arma contra o esquecimento. Na noite em que terminei o último laudo, ao sair pelo portão, encontrei uma vela acesa bem no meio da calçada. Não havia vento, não havia gente por perto. Apenas aquela chama, eu firme, iluminando o meu caminho para fora. Olhei ao redor, apaguei com o pé e segui em frente. Nunca mais vi Sérgio. Dizem que pediu transferência, outros que desapareceu. Mas de tempos em tempos, ainda recebo corpos com pequenos resquícios de cera, como se a cidade me lembrasse de que o pacto continua ativo, mesmo que eu não o veja. E todas as vezes que abro uma gaveta, não posso evitar a sensação de que os mortos me olham em silêncio, esperando que eu seja a voz deles. Porque no fim, é isso que o trabalho exige. Enfrentar não apenas o que a morte traz, mas o que os vivos tentam esconder atrás dela. E eu aprendi, com medo e convicção, que as gavetas nunca ficam fechadas para sempre. Meu plantão começou com o barulho constante das câmaras frigoríficas e aquele cheiro impossível de descrever a quem não vive aqui. Mistura de antisséptico barato, metal frio, papel pardo úmido e um resto mineral que fica no ar como poeira que não decide se assenta. Era uma terça-feira entalada no meio do inverno e a cidade, de mau humor, decidiu me enviar 3 mortos quase ao mesmo tempo. Chegaram em macas separadas, encaminhamentos diferentes, narrativas apressadas. Um vigia de obra achado caído perto da ferrovia. Um rapaz com sinais de overdose, recolhido na lateral de um viaduto, e uma mulher sem identificação encontrada num prédio abandonado que os vizinhos chamavam de capela. Capela não por bênção, mas por hábito dessas ruínas onde se acende vela para ninguém em específico. Dei baixa no livro, conferi pulseiras, lacres, hora estimada e fui começar pelo vigia. Chamava-se Amador. Ironias do destino, 50 e poucos, mãos de quem trabalha com pó e cimento. O rosto tinha aquele rubor que sempre me acende um farolete interno. Não é rubor vivo, é uma cor rósea estranha que o leigo acha saudável e a gente aprende a desconfiar. A pele sob as unhas estava limpa demais para quem havia, segundo depoimento, tropeçado e batido a cabeça em brita, e havia um cheiro discreto, quase caseiro, enxertado no ar. Parafina barata. Não a parafina do laboratório. Essa é limpa,
Era a de vela de mercado, com o talco doméstico que fica nos dedos quando se guarda o pacote no armário. Raspei a amostra, lacrei, segui adiante. O segundo, o rapaz, veio sem carteira, sem nome, sem nada. Corpo magro, tatuagens inacabadas, alguma marca antiga de queda, a boca com um leve resíduo doce no canto, glicose derramada por curiosos, talvez, ou a persistência de um refrigerante barato, desses que adoçam a madrugada. O encaminhamento falava em uso de substância, aquela expressão morna que a cidade exala quando não sabe o que fazer com um menino cansado. Mas o que me chamou a atenção não foi nada disso. Foram 2 pontos na parte interna do nariz, um brilho de cera endurecida quase invisível e um resquício de fuligem que não era de escapamento de carro. Cheiro de lamparina, de vela, outra vez. Raspei, lacrei, deixei o corpo sob a luminária, prometi a mim mesma que não ia me precipitar. A terceira, a mulher sem nome, trouxe consigo uma carteira de paciente de um posto que não existe mais. Tudo apagado pelo tempo. O ofício dizia: achada na capela da barroca prédio interditado. A pele, além da coloração rósea, exibia manchas fixas de livor em áreas que não combinavam com a posição do achado. O cabelo, uma mistura de grisalho e tinta antiga, guardava ali no couro uma poeira calcária que eu conheço de olhos fechados. Reboco velho. Debaixo das unhas, um cinza fino com partículas brilhosas em forma de escama. Não metal, não vidro. Cera fracionada com carbonato. O cheiro, de novo, de vela. Eu ainda não tinha uma história, mas o corredor das câmaras começou a me parecer a boca de um túnel único, por onde 3 vidas desceram juntas, sem saber. Chamei o técnico, pedi os kits de coleta e preparei as lâminas para CO-oximetria. Quem trabalha aqui aprende a desconfiar da cor bonita demais. O clássico vermelho cereja da carboxiemoglobina é raro, às vezes traiçoeiro à luz fria, mas quando aparece, chama, e chamava. Amador trazia a língua e os músculos intercostais, com aquele tom que nenhum vivo possui, um rubi deslavado. O rapaz idem, um pouco menos, a mulher mais evidente. Se o ar que entra nos pulmões não é ar, o corpo reclama num pigmento que parece maquiagem mal escolhida. Eu precisava confirmar no laboratório, claro, mas já podia ouvir lá adiante em voz baixa a palavra monotemática que explica de mais de uma vez. Monóxido. Não era crime perfeito, tampouco maldição. Era cidade, gerador mal ventilado, vela. Demais, janela a menos, gente reunida para qualquer coisa. Vigília, oração, promessa, resfriar tristeza. E quando a chama consome o oxigênio, enquanto alguém repete frases aprendidas, o gás sem cheiro faz o serviço que a violência evita. Adormece pela metade, e quando a pessoa cai, a sala não acusa. Eu só precisava costurar o caminho entre 3 pontos. O plantão, porém, não gosta de linha reta. O telefone tocou. Do outro lado, um engenheiro da Defesa Civil que eu mal conhecia. Voz ansiosa, muito doutora, muita pressa. Queria saber se dava para orientar o atestado da mulher NN como exposição ao frio, hipotermia improvisada, porque a gente está fechando um relatório da barroca e fica melhor para o conjunto. Fica melhor para quem? Entendi o recado. Invisível. As ruínas com gente dentro são uma vergonha pública só até virarem estatística confortável. Depois viram vulnerabilidade, quadro social, palavras que amaciam a ferida. Respondi com o meu tom de pedra polida. Laudo é resultado, não desejo. A senhora aguarde o documento quando ele existir. Desliguei antes que a conversa virasse um pedido mais direto. A sala voltou ao barulho do exaustor e ao zumbido das luminárias. O técnico trouxe o primeiro resultado, provisório. Níveis elevados de COHB em amador, acima do que se vê em motoristas de garagem fechada. Pedi a sequência. O moço,
Eu o chamo de moço, apesar dos cabelos brancos, porque tem a inocência seríssima de quem crê no método. Ergueu os olhos com uma sombra de euforia científica e, sem literaturas, disse: "É isso, doutora. Não era sentença. Era a alegria de ter encontrado o fio. Liguei para a polícia diária do viaduto, pedi o histórico do socorro ao rapaz. Falaram em queda de pressão, mal súbito, usuários dispersaram. Essa coisa que se diz quando uma vida não exige relatório bonito." Em seguida, acionei o posto de saúde cujo carimbo antigo aparecia na carteira da mulher. Era um prédio de tijolo velho, agora alugado como, ironicamente, uma espécie de salão de orações de ocasião. A enfermeira que me atendeu reconheceu o nome da rua e suspirou como quem reconhece também a impotência. "Lá tem vela até no banheiro, doutora, e o povo fecha as janelas por medo." Medo de quê? De tudo. Eu podia ter parado aí. Laudos, fechados, causa definida, cada um para seu destino. Só que havia uma coisa difícil de classificar e que, por isso mesmo, exige mais cuidado. Era um padrão. Amostras das 3 unhas, cera de vela com pó de reboco. Nas solas dos tênis do rapaz, círculos de parafina triturada, como se tivesse pisado em um chão onde muitas velas foram acesas e derretidas ao mesmo tempo, um tapete acidental de cera fria. No cinto do vigia, grudado na fivela, um fio de algodão azul, desses de capa de sapato descartável. Embaixo da orelha da mulher, num ponto que não combina com queda, um grão de fuligem preso por suor. E a parte que minha cabeça tenta guardar num lugar sem adornos, um som. No bolso da blusa dela, escondido num forro que alguém improvisou com linha, havia um gravador pequeno e velho, desses que se usa para registrar recado. Sem voz, só um ronco contínuo, grave, com 2 variações de intensidade a cada poucos segundos. Eu conheço esse som porque vivo dentro dele. Era o respiro de um exaustor mal regulado. Subi até a administração antiga do IML, onde o engenheiro, que herdamos do Estado, mantém caixas com plantas já amareladas do prédio e um museu involuntário de parafusos. Ele levantou a cabeça por cima de uma pilha de pastas e me perguntou se os mortos estavam se comportando. Respondi que, por enquanto, quem não se comportava eram os vivos. Perguntei do exaustor da nossa área desativada, a ala antiga, que ninguém usa desde a reforma pela metade. Ele riu sem graça e disse que aquilo ainda respira quando quer, conectado a meia voltagem, e que já tinha chamado o pessoal várias vezes. Pedi para ouvir. Descemos pelos corredores laterais até a porta de ferro que dá acesso ao pulmão do prédio. E quando ele girou a chave, o som me caiu no peito como memória. Grave, contínuo, 2 variações a cada poucos segundos. Idêntico à gravação do bolso da mulher. Há coincidências e há rotas. Quem anda muito na mesma cidade aprende que alguns sons são como cheiros. Denunciam território. O exaustor antigo do nosso prédio foi comprado de segunda mão de uma cerâmica desativada há décadas no bairro da Barroca. A cerâmica, por sua vez, dividia parede com o galpão que hoje todo mundo chama de capela. Não precisei de mais do que isso para desenhar o mapa inteiro. Vigília com vela em espaço fechado, gerador por perto, exaustor velho fazendo vento sem renovar ar, gás sem dono preenchendo pulmões, gente que cai, gente que carrega, gente que reposiciona os caídos, para que pareçam caídos em outros lugares, longe do foco. E uma promessa silenciosa de que ninguém vai procurar cera dentro do nariz. Voltei para o laboratório com a sensação de que, por trás da parede, alguém tinha esvaziado os bolsos antes de me visitar. Amarrei os laudos como se amarra um barco antes da ressaca. Linguagem sóbria, medida, fotografias de detalhe, a justificação dos achados. Escrevi o que precisava. Níveis compatíveis com intoxicação por monóxido, resíduos de cera e fuligem. Nos 3,
Evidências de que as posições de achado não correspondem à dinâmica provável de colapso. Recomendação de diligência no endereço comum. Nada de heroísmo, só gramática. A noite caiu como uma placa de metal e ficou apenas o corredor, a minha mesa e o som constante da refrigeração. 1 hora depois, o celular vibrou em cima do prontuário da mulher. Número oculto, mensagem curta, sem assinatura. Não puxe a linha da vela. Fiquei olhando para a frase como quem observa um inseto preso num copo. Nojo e curiosidade. Eu poderia enviar para a polícia naquele minuto. E enviei, porque prazos existem. Mas fiquei também alguns segundos a mais sentindo, dentro do peito, o velho desconforto que aprendi a identificar como o verdadeiro material sombrio do meu trabalho. Não é o corpo frio nem a sala de azulejos. É a quantidade de gente viva que prefere dormir se eu me calo. Pouco antes da meia-noite, quando já pensava em deitar na poltrona da sala de descanso, um estalo percorreu o prédio como uma espinha mudando de lugar. A luz oscilou 2 segundos, o suficiente para fazer o barulho de fundo crescer de uma nota para outra. E então, o corredor ficou ainda mais silencioso do que costuma. Olhei para a porta da ala antiga e vi uma faísca pálida morrer perto do quadro de força. O exaustor respirou de novo e, sem querer, eu segurei a respiração junto com ele. O som que saiu de lá veio com uma diferença. Havia um chiado ritmado, como se um tecido plástico esfregasse nos trilhos do ar. Lembrei do fio de algodão azul na fivela do vigia. Fui até a mulher, abri a gaveta, puxei devagar. A cor continuava bonita demais para o momento. Os lábios macios demais para a hora. Iluminei o interior das narinas com a lanterninha e vi, presa num pequeno meandro, uma escama de cera translúcida, com um pontinho vermelho entalado como uma lágrima fossilizada. Encostei a lâmina e retirei a peça com um cuidado que eu não reservo nem à minha própria memória. Quando a depositei debaixo da luz do microscópio, vi que o pontinho vermelho não era sangue. Era pigmento. Pigmento de vela baratíssima, dessas vendidas em pacotes com estampa de santinho e frase prontinha no verso, para promessas difíceis. Sentei na cadeira, deixei o riso sem graça nascer e morrer rápido, e senti uma coisa que não sei nomear, entre pena e irritação. Percorrer o caminho entre a nuca e os dedos. Eu tinha a certeza que precisava. Eles estiveram no mesmo lugar, acenderam as mesmas velas, respiraram o mesmo ar errado. E alguém, talvez o mesmo alguém que me escreveu, preferia repartir os mortos pela cidade a admitir que uma sala improvisada, onde se pede milagre, estava entregando gente adormecida para sempre. Escrevi a recomendação final, com endereço, adjacências, equipamentos a verificar. Fui guardar o gravador antigo da mulher na caixa de evidências, quando notei que na parte de trás, a tampinha da pilha estava quebrada, presa por fita. Debaixo da fita, um desenho em caneta esferográfica. Um quadrado com 3 círculos dentro, alinhados como um triângulo invertido. Eu já tinha visto esse símbolo em paredes de banheiro e em folhetos anônimos. Um grupo que promete cura por respiração dirigida. O exaustor mal regulado, o gerador, as velas, o símbolo, tudo cantava uma música desafinada e antiga. A minha mão, por instinto, apertou o gravador. O barulho do motor de fundo preencheu a sala de novo. E por um segundo breve, numa variação do ruído, eu juro que ouvi a palavra que mais detesto escrever num laudo: acidental. Porque acidental, às vezes, é apenas o nome que damos quando muitos vivos concordam em chamar descuido de destino. Levantei, fechei as câmaras, destravei o portão lateral para a equipe da madrugada, deixei as lâminas rotuladas. Ao passar pela janela alta do corredor, pude ver, lá fora, no quarteirão da barroca, 3 pontos de luz imóveis contra a noite, como se alguém tivesse esquecido velas acesas em uma janela sem vidro. Não eram estrelas,
Eram chamas. À medida que eu observava, uma delas se apagou com o gesto humano de quem sopra. A sala do exaustor antigo sussurrou outra vez. O prédio respirou como um animal cansado. E eu entendi que não haveria descanso naquela semana. Fechei a cortina, anotei a hora no livro e antes de encostar a cabeça na poltrona, deixei um bilhete colado na minha própria mesa. Não assinar nada antes de voltar à barroca. Adormeci com o barulho baixo das máquinas e acordei com o telefone vibrando sobre o peito. A mensagem sem assinatura era uma fotografia mal tirada da lateral do nosso prédio. O exaustor antigo, a janela com ferrugem e no parapeito 3 velas minúsculas colocadas lado a lado, exatas como um ritual de criança. No rodapé, 2 palavras apenas: estamos aqui. Não consegui voltar a dormir. Passei o resto da madrugada andando pelo corredor do necrotério, ouvindo cada clique das máquinas como se fossem respostas atrasadas de uma conversa que só eu estava tendo. As 3 velas na fotografia grudaram na minha mente como uma mancha. Eram a prova de que alguém sabia o que eu havia encontrado. Alguém que transitava entre a barroca e o IML como se ambos fossem extensões de um mesmo altar. Quando a manhã clareou, já havia redigido uma nota extra aos laudos: solicitação formal de inspeção no prédio abandonado, citação do símbolo rabiscado no gravador, indicação de risco coletivo. Enviei à promotoria, bypassando qualquer filtro policial. Era o tipo de movimento que rende olhares tortos, mas há vezes em que o corpo grita de uma forma que só se acalma se alguém escrever em papel timbrado. Pouco depois do almoço, a promotora me ligou. Voz firme, polida, mas com uma ponta de urgência que não se confunde com solidariedade. Doutor, precisamos de cautela. Há pessoas muito interessadas em que o caso da barroca seja tratado como um episódio isolado. O senhor está sugerindo outra coisa. Respondi que não sugeria nada. Descrevia achados, ponto. O resto era interpretação. Houve um silêncio do outro lado, seguido de um entendo. Entendo quer dizer continue, mas saiba que já estão de olho. À tarde, pedi ao técnico que revisasse os gaveteiros. Desde a noite anterior, eu tinha a impressão de que eles respiravam junto comigo. Ele abriu, lubrificou, conferiu trilhos. No da mulher sem nome, encontramos algo que antes não estava lá. Um pedaço de papel dobrado em 4, enfiado entre o colchão térmico e a parede. Abri com pinça. Era um bilhete escrito com pressa, letras miúdas e tremidas. A chama não deve se apagar até o último sopro. Sem assinatura, sem contexto, apenas a frase: registrei, fotografei, lacrei em envelope. Mas algo me incomodava mais do que a mensagem em si. O papel estava seco, intacto, como se tivesse sido colocado ali depois da chegada do corpo. Quem tinha acesso à gaveta além de mim e do técnico? E por quê? À noite, decidi fazer o que prometera. A mim mesmo, ir à barroca. Levei uma câmera simples, máscara, luvas e fui sozinho, porque pedir acompanhamento oficial significaria papéis, protocolos e portas fechadas. O prédio abandonado se erguia como uma boca sem dentes, janelas ocas, muros descascados, marcas de fuligem no reboco. No interior, o ar tinha o mesmo cheiro doce de monóxido que fica impregnado em roupas, misturado ao perfume rançoso da parafina queimada. No chão da antiga capela improvisada, centenas de marcas circulares de vela formavam um tapete irregular. Algumas ainda tinham restos de pavio, outras poças endurecidas de cera colorida. No centro da sala, alguém havia desenhado no piso o mesmo símbolo visto no gravador. Um quadrado com 3 círculos alinhados em triângulo invertido. Só que ali, o desenho era maior, feito com carvão e reforçado com cera derretida. Senti o coração bater como um tambor. Era uma liturgia, um culto improvisado, um lugar onde promessas difíceis viravam combustível. E, no entanto, ninguém falava disso oficialmente.
As mortes eram fragmentadas, distribuídas pela cidade, desconectadas umas das outras. Enquanto fotografava, ouvi passos atrás de mim. Rápidos, leves, mas reais. Girei com a lanterna erguida, iluminando o corredor lateral. Um vulto desapareceu atrás de uma parede. Corri até lá. Nada. Apenas uma corrente de ar frio e a sombra oscilante de sacolas plásticas. Mas no chão, perto da parede, havia outro recado. Uma vela recém-apagada, ainda quente, e um pedaço de algodão azul amassado. Exatamente o mesmo material encontrado no cinto do vigia e no bolso do policial da outra história. Peguei com a pinça, guardei no envelope e percebi que não estava sozinho naquela investigação. Havia alguém, talvez o mesmo das mensagens, rondando os mesmos lugares que eu. De volta ao IML, quase na madrugada, encontrei o guarda da portaria pálido, nervoso. Disse que um homem tinha aparecido pedindo por mim, mas não deixou nome. Só deixou uma sacola plástica com 3 velas, novas dentro, ainda embaladas, e uma frase rabiscada na lateral do pacote: "Se apagar, começa de novo." Entrei no laboratório com a sacola nas mãos. Coloquei-a sobre a mesa de aço e fiquei olhando. O prédio respirava ao meu redor, os compressores pulsando como um coração metálico. E pela primeira vez em anos, tive a sensação de que não eram os mortos que pediam respostas, mas os vivos, escondidos atrás de velas, símbolos e recados que me exigiam silêncio. E eu sabia que, se continuasse, não seria apenas médico legista. Seria testemunha de algo que talvez não quisesse ver até o fim. Passei o resto da noite em claro, sentado diante da sacola de velas, como se fosse uma prova viva prestes a falar. A cada estalo dos compressores, lembrava da frase escrita no pacote: "Se apagar, começa de novo." Começa o quê? Outra vigília? Outro corpo perdido na cidade? Outro bilhete enfiado em uma gaveta sem testemunha? O necrotério parecia respirar junto comigo, e por um instante pensei que enlouqueceria se não desse um passo além. De manhã, anexei a sacola às evidências. Redigi um relatório suplementar e o enviei à promotoria. Poucas horas depois, recebi a visita que eu já esperava. 2 homens engravatados, credenciais da secretaria, mas sem brilho nos olhos. Falaram em preocupação com a repercussão social, em evitar pânico desnecessário. Um deles deixou escapar: "É só uma questão de fé mal orientada, doutor. Deixe que a cidade se ajusta sozinha." Fiz que anotava, assinei o protocolo de visita e deixei que se fossem. Mas, por dentro, sabia que não iam parar ali, naquela noite. De propósito, fiquei sozinho. Queria ver até onde essa sombra iria. Deixei as câmeras ligadas, alinhei as gavetas e sentei com as luzes da sala semi-apagadas. Perto das 2 da manhã, ouvi o som que já se tornara familiar. Um roçar de algodão plástico no piso. Fingi desatenção, mas meus olhos seguiam a penumbra. Um vulto entrou, colocou algo no chão e recuou sem pressa. Esperei alguns segundos. Liguei a lanterna. Era outra vela, acesa bem no centro do corredor. A chama dançava como se respirasse com as máquinas. Apaguei com um sopro rápido. No mesmo instante, um barulho metálico percorreu os gaveteiros. 3 deles deslizaram para fora ao mesmo tempo, como se puxados por dentro. Corri, travei cada um, conferi. Os corpos estavam imóveis, mas sobre o peito da mulher sem nome havia, agora, uma fita azul dobrada em cruz. Não havia como aquilo ter aparecido sem intervenção. Respirei fundo, guardei a fita em envelope e senti a verdade se desenhando. Não era apenas negligência ou culto inocente. Era manipulação ativa, uma rede que usava símbolos e rituais para encobrir acidentes de monóxido, redistribuir corpos e garantir que ninguém falasse em responsabilidades. Um culto de silêncio. Na manhã seguinte, protocolei tudo. Mas o recado final não veio em papel timbrado, e sim em outro envelope deixado na minha mesa, sem ninguém ver quem colocou.
Dentro, apenas uma fotografia tirada de trás do meu prédio, mostrando a janela do necrotério iluminada e escrito à mão, com letra miúda: quem olha demais para as velas acaba sendo a próxima chama. Naquele dia, entendi que não adiantava esperar aplausos nem proteção. O papel do legista é dar voz ao que não pode mais falar, mesmo que isso me custe carregar nas costas a fúria dos que preferem o silêncio. Assinei os laudos com todo o peso das palavras certas: intoxicação por monóxido de carbono, achados compatíveis, recomendação de vistoria urgente. E anexei cada bilhete, cada vela, cada fita azul. Saí do prédio ao entardecer e vi, do outro lado da rua, 3 pontos de luz tremeluzindo numa janela vazia da barroca. Não eram velas comuns. Pareciam me esperar, imóveis, como olhos. Por um instante, quase acreditei que me chamavam pelo nome. Depois, as chamas se apagaram todas de uma vez, deixando apenas a sombra. E naquele silêncio, compreendi. A história não terminava comigo. Eu só havia aberto a primeira gaveta.